Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Aberto do IDP. Meu nome é Renato, eu sou da área de relacionamento. Creio que alguns de vocês tenham recebido minha mensagem mais cedo, dizendo do nosso encontro de hoje, que o tema é Coordenação Federativa e Políticas Sociais do Brasil, Balanço e Perspectivas. Aqui com o professor Pedro Palotti, professor aqui da casa do IDP. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo aceite do convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Falar um pouquinho sobre o professor. O professor Pedro Palotti, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência Política também pela Federal de Minas Gerais e graduado em Administração Pública pela Escola de Governo professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, e em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2011, é membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Economia. Atualmente está em exercício descentralizado no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele é professor no mestrado profissional em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e no mestrado profissional em Administração Pública aqui do nosso Instituto Brasiliense de Direito Público. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Espero que tenhamos uma ótima noite hoje. Passar a bola para você. Tá bom? Tá ótimo. Renato, muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite do IDP em fazer parte desse espaço aberto. Entendo como uma forma de ampliação da atividade docente para a comunidade. Acho que a gente tem que ter esse olhar não só quando a gente publica algum resultado de pesquisa e quer alcançar tomadores de decisão, a sociedade de forma mais ampla, mas também esse espaço aqui de compartilhamento, de troca, e espero que a gente tenha uma noite aqui, apesar de fria aqui em Brasília, bastante agradável. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui uma apresentação, montei aqui alguns slides para a gente ir discutindo. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante o desenrolar da apresentação, ou a gente pode concentrar mais para o final. Eu vou tentar me limitar aqui a em torno de 50 minutos de apresentação, para a gente conseguir dialogar também mais ao final. Agradeço a todos que puderam participar. Estou vendo aqui alguns amigos, alguns colegas. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Bom, gente, então, como o Renato colocou, a ideia é discutir sobre coordenação federativa e políticas sociais no Brasil, fazer um balanço de como esse sistema funciona e algumas perspectivas. Claro que, como vocês vão ver, a gente tem desafios que são das próprias políticas públicas, dos sistemas, e desafios que são da Covid, do contexto que todos nós estamos vivendo. E esses desafios acabam se somando. Bom, então, um sumário aqui da apresentação. A ideia é iniciar falando sobre federalismo e política social, depois a gente discutir mecanismos de coordenação vertical e horizontal, falar um pouco mais sobre sistemas universais e aí traçar alguns desafios, acho que ficam também para o nosso debate. Então, para essa primeira parte, pensar aqui um pouco o que significa lidar com a organização de sistemas e uma provisão abrangente do Estado no contexto federativo. Em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que significa política social. Então, a gente tem essa definição que já é um pouco clássica na área, uma intervenção estatal na vida social, com o objetivo de equalizar o acesso de oportunidades, assim como enfrentar condições de destituição de direitos, riscos sociais e pobreza. Ou seja, a gente está lidando com uma intervenção do Estado que visa lidar com assimetrias e disfunções no sistema capitalista, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos estados de bem-estar vai lidar com esse contexto, enquanto que em uma parte do mundo nós tínhamos uma intervenção mais
mais abrangente e envolvendo um conjunto muito maior de dimensões da vida social nos países comunistas, né? Então, aqui a gente tem um recorte, né, que prevê o funcionamento dos mercados, no entanto, vai lidar, né, com uma série de consequências indesejadas e muitas vezes vai servir de apoio, inclusive, para que esses sistemas pudessem funcionar de uma maneira mais equânime. E aí, quais tipos de intervenção que nós temos? Né? Aqui, tentando fazer uma discussão bem abrangente das possibilidades, nós temos desde serviços, bens e transferências de renda, né? Ou seja, a provisão direta de algum tipo de assistência ou a transferência de renda em dinheiro, né? Ou no formato de algum bem, de algum auxílio. Essas intervenções podem pressupor uma natureza contributiva, então a gente pode estar lidando com algum tipo de contraprestação. Esse é o regime muito comum na Previdência Social. As pensões e aposentadorias, elas vão se dar a partir de contribuições individuais, e no caso do Brasil a gente tem também um sistema solidário que redistribui uma parte desses recursos arrecadados e ela é complementada pelo Tesouro, né? Então há também uma faceta não contributiva nesse caso. E há benefícios que são estritamente não contributivos, vão ser financiados por impostos, né? As próprias taxas, né? Ou algum tipo de cobrança não é aplicada a esses tipos de serviços. E a gente tem uma outra distinção importante para se pensar política social, aquelas de natureza focalizada, né? Ou seja, elas são abrangentes, né? Elas se dão a partir de algum critério público e conhecido, como o caso do programa Bolsa Família, mas elas são devidas somente às famílias que atendem aqueles critérios, né? E um dos critérios é estar, né, num determinado nível de renda, no caso do programa Bolsa Família, um nível muito baixo de renda, que permite a ascensão, né, a esse programa, permite o acesso a esse programa. E a gente tem um outro conjunto de ações universais, o Sistema Único de Saúde, que é o exemplo clássico, né, apesar de muito recente na nossa trajetória política, é o nosso exemplo de uma política universal, né? A gente vai ver, tem alguns gráficos que eu acho que vão mostrar que, apesar disso, há uma focalização de fato nas camadas mais pobres da população, enquanto as camadas mais ricas possuem acesso a planos de saúde, mas, de qualquer modo, todos somos usuários do SUS quando participamos de campanhas de vacinação, quando utilizamos serviços de alta complexidade, transplantes, quando usamos também da urgência e emergência, elas são predominantemente públicas. De qualquer modo, vocês vão ver uma focalização de fato, né, apesar do sistema ter esse caráter público e universal. Bom, e aqui, rapidamente, né, só para a gente pensar em termos de formatação do sistema de proteção social brasileiro, nós temos a ideia de uma seguridade social, né, que vai prever a obrigação do Estado na saúde, em atividades de assistência social associadas a violações de direito e situações de extrema pobreza, reconhece também a aposentadoria não integral contributiva, né, dos trabalhadores rurais em regime de economia familiar. Essa é uma outra assistência social no âmbito do nosso sistema de aposentadorias, e também o seguro-desemprego, né? Ou seja, um conjunto de ações estão voltadas e vão lidar o tempo todo com o funcionamento do mercado de trabalho, né? Como eu disse inicialmente, é esse arranjo, né, de políticas, principalmente do pós-Segunda Guerra, que vão lidar com a relação, uma intervenção um pouco maior na atuação dos sistemas de mercado, né? Isso principalmente nos países ocidentais. E aqui eu gostaria de trazer algumas figuras, né, que eu acho que elas são muito interessantes. É um trabalho muito completo feito pela Marta Rett no Centro de Estudos da Metrópole, da Universidade de São Paulo.
ela compilou, junto com uma equipe muito competente de cientistas de dados, as estatísticas que envolvem a PNAD desde 76 a 2015 e também os dados censitários, né? Então, alguns gráficos se referem às PNADs, outros aos dados censitários. É muito interessante a gente observar aqui uma primeira característica, né, do que seria o funcionamento de políticas sociais na atual conjuntura brasileira, né? Ou seja, no pós-88, principalmente, a gente está lidando, como vocês podem ver nesse gráfico, com um sistema que diminui a desigualdade social. É claro que aqui esses dados não conseguem capturar a camada mais rica da população, há uma subnotificação da renda dos mais ricos, há pesquisas atuais que vão lidar com isso, do Pedro Herculano, do Marcelo Medeiros, principalmente, mas, de qualquer modo, a gente tem uma diminuição bem importante do ponto de vista da desigualdade de renda, né? E esse processo se inicia no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter havido também um papel importante no governo Collor, e ele vai se acentuar durante os governos do PT. Na sequência, é importante a gente destacar, né, um atraso notório do caso brasileiro em relação ao acesso à escola, né? Então, aqui já pensando as políticas sociais como elementos, né, de um colchão, vamos dizer assim, de proteção social, aqui na ótica dos serviços, né? Anteriormente, o gráfico ali do Gini, ele fala em relação à renda, né? Aqui a gente já pensa especificamente os serviços. E vejam como que a década de 80 ela é muito, né, praticamente estagnada, né? Há um certo aumento da escolaridade na faixa de 4 anos de estudo, mas isso ganha um outro patamar, né, para todos os níveis de escolaridade após a década de 90, né, um aumento permanente, incremental, mas forte, né, constante durante esse período, né, ou seja, um período de 20 anos em que houve a inclusão da população brasileira, né, principalmente do ensino até 4 e 8 anos, né, o ensino até 4 anos alcança quase 90% da população, até 8 anos de estudos a gente tem quase 60% da população, e um desafio muito grande para se completar o ensino básico, né, ou seja, principalmente um problema de evasão no ensino médio, né, mas importante é observar essa expansão nos últimos 20 anos. Bom, no caso aqui, né, os 20 anos começando na década de 90, terminando em 2010, né, são os dados que a gente tem para comparar. E aqui, interessante a gente discutir como é que se dá o acesso à saúde no Brasil, né? Esse primeiro gráfico, também da pesquisa da Marta Hatch, ele vai se referir aos planos de saúde, né? Acessar os planos de saúde no nosso país é uma marca, é um fator de desigualdade ainda, né? Exatamente porque o quintil que é mais pobre, né? Vocês conseguem observar, ele, apesar de ter havido um pequeno aumento, não chega a 10% da população, né, do grupo dos mais pobres, enquanto que entre os mais ricos, né, o quintil mais rico, mais de 60% acessa planos de saúde privados, né? Então, essa seria basicamente a marca da nossa desigualdade em acesso à saúde. Imaginem lidarmos com um contexto desafiador como o atual, com esse acesso à saúde, né? Se nós dependêssemos exclusivamente do acesso a planos privados de saúde. No entanto, quando a gente considera o acesso a serviços, né, e a pergunta aqui seria o atendimento nas últimas 2 semanas, entre os mais ricos ainda permanecem com um acesso maior, mas essa diferença diminui de forma acentuada, né? A gente tem, na média, para o primeiro quintil,
dos mais pobres, 13,5% dos respondentes dizendo que utilizaram de serviços de saúde, enquanto que para o percentil mais rico nós temos 16,5%. É bem diferente desse padrão de desigualdade que teríamos aqui, né? Isso, né, se deve a quê? Principalmente a organização do Sistema Único de Saúde, né? Como eu disse, é um sistema universal, mas que na prática é muito focalizado nas camadas mais pobres, né? E são eles, né, vejam, os 3 quintis mais pobres são os que possuem um uso muito maior do que a média, inclusive são eles que puxam a média para cima, enquanto que o acesso a serviços de saúde pelo SUS entre os mais ricos é muito menor, né? E a gente tem essa regularidade, quanto mais pobre, portanto, menor a renda do domicílio, maior a taxa de atendimento pelo SUS. Bom, e aí uma questão que é relevante de nós pensarmos, né, quando estamos lidando com um contexto federativo e no caso do Brasil, como vocês acabaram de perceber, com muita desigualdade, é pensarmos um dilema que envolve, por um lado, a autonomia dos entes federados, né, ou seja, a federação, a gente não vai ter muito tempo para discutir isso aqui hoje, mas se fosse um curso sobre federalismo, né, a gente teria que voltar ali ao surgimento da ideia nos Estados Unidos, né, a criação, no caso americano, de uma união que pudesse se contrapor a vários impérios que cercavam, né, as recém-13 colônias independentes, né, e a ideia de produzir uma ação coletiva conjunta, comum, né, contra esses impérios, né, contra a ex-metrópole, contra o Império Espanhol e também a própria França. Por um lado, então, essa necessidade de unificação, mas por outro, o desejo de se manter a autonomia no território, né? Ou seja, manter algum tipo de escolha, né, de competição entre as elites políticas no território. Então, essa dinâmica é muito importante, ela vai acompanhar qualquer regime federativo no nosso, enfim, no mundo de hoje. E, por outro lado, a gente vai lidar também com a necessidade de uniformizar, né, produzir uniformização da proteção social no território, né? Ou seja, essa é a outra demanda quando a gente observa, né, esse nível de desigualdade que teríamos aqui pensando só os planos de saúde, né, e para um processo mais abrangente propiciado pelo SUS, a gente está lidando com desigualdades no território, né, que podem ser uma mesma cidade, né, periferia versus regiões mais nobres desses municípios, pode se dar também em relação, no caso brasileiro isso também acontece, em relação a regiões no próprio país. Portanto, né, para lidar com esse dilema, muitas vezes nós utilizamos de mecanismos de coordenação, alguns de natureza hierárquica, né? Como vocês vão ver logo adiante, quando a gente for falar de mecanismos verticais, é um conjunto desses mecanismos criados exatamente para produzir uniformização. E aqui eu gostaria de trazer um resultado de uma pesquisa bem interessante feita pelo Vitor Araújo. Ele publicou esse trabalho já tem alguns anos, no entanto, acho que ele demonstra, né, como é que alguns padrões de gasto poderiam ser observados, né, se não houvesse regulação, né? O que ele vai chamar, inclusive, de regulação e não regulação é basicamente a previsão de gastos mínimos, né? Então, a pergunta dele é se há diferenças entre políticas reguladas e não reguladas entre os estados, né, ou seja, entre os estados brasileiros, né, enquanto entes federados. Ele vai analisar 5 políticas públicas: saúde, educação, segurança pública, habitação e saneamento, se eu não me engano, a gente vai poder ver logo. E ele vai observar que essas políticas não reguladas, ou seja, que não há a obrigação de gasto mínimo pelos estados, né, pelos entes subnacionais, há
o padrão de desigualdade é maior, né? Ou seja, há alguns entes federados que gastam mais em alguns comparados a outros, e há inclusive momentos, né, da trajetória em que esse gasto é maior em relação ao próprio Estado em outros momentos, né? Ou seja, há uma simetria maior no gasto, com exceção de segurança pública, né? A gente pode interpretar do ponto de vista da Constituição, essa é uma atribuição precípua dos estados, e eles já tinham redes, né, já prestavam esse tipo de serviço via polícias militares, né? Inclusive, a origem das polícias militares remonta à República Velha, né, que eram os exércitos que os estados possuíam de 1891 a 1930. Né? Depois a gente vai passar por um processo crescente de centralização dessas forças, a criação de forças no governo federal, mas permanecem, né, tanto as polícias civis como militares, né, um contingente importante que é gerenciado, que é diretamente financiado pelos estados. E a saúde e a educação, elas destoam, né, por serem políticas em que há obrigação de gasto previsto pela Constituição e, portanto, há uma simetria muito menor desse tipo de gasto entre os estados, né? Aqui, só para mostrar para vocês, né, aqui a gente tem o gasto para uma das funções, né, não reguladas pela Constituição, a função de transporte. Vejam, né, a gente está num coeficiente Gini entre 0,4 e 0,6, que é um coeficiente relativamente alto, né, se a gente considerar o padrão, enfim, não um padrão menor de desigualdade. Essa diferença ela vai se dar ao longo dos anos, né, e aqui a gente tem também diferenças mais acentuadas, né, na trajetória entre os estados, né, estados que investem mais em transporte, né, em que há essa diferença maior, né, como Acre e Tocantins, por exemplo, né, e estados que investem menos. Na função habitação, a mesma coisa, há uma diferença entre os estados, se vocês observarem o gráfico à esquerda, e uma desigualdade ainda maior, né? Nessa função, o coeficiente de Gini, a maior parte aqui, entre 0,6 e 0,8, né? Ou seja, uma diferença entre os estados, né? Em alguns anos, né? Como o ano de 2005 e o ano de 2006, alcançando quase 0,8, né? Ou seja, realmente alguns estados gastando muito, né, em habitação, e outros estados gastando muito pouco, né? Exemplo de uma política não regulada. No caso da segurança pública, há diferença sim entre os estados, mas essa diferença é muito menor, né? Ou seja, essa é uma pauta que consome os orçamentos dos estados e, por sua vez, então, acaba canalizando as forças dos governos estaduais, né, para essas atividades. E aqui vejam a desigualdade de gasto por função, né, fica um pouco difícil de visualizar, mas aqui, né, são os 3 gráficos que eu acabei de mostrar: segurança, transportes e habitação, né, nessa ordem. E quando a gente considera saúde e educação, né, fica ainda mais difícil de visualizar, mas acreditem, né, são as políticas que estão entre 0,2 e 0,4, né? Ou seja, são políticas, além da segurança pública, são as políticas reguladas pela Constituição. Né? Isso significa que a gente deve, então, regular todas as políticas públicas? Não. Né? Isso depende do tipo de proteção social, né? E como eu disse anteriormente, né, antes de começar essa sequência, do que desejamos em termos de país. Né? Até razoável se imaginar que alguns estados de fato vão gastar menos com transportes, porque tem uma malha rodoviária pequena, ou porque adotam outro tipo de solução de transporte. Enfim, isso pode acontecer também porque possuem recursos que já são consumidos por outras políticas públicas, né? Mas o fato sempre que há menos regulação em termos em termos das políticas, né? Ou seja, de um padrão que se deseja para a federação, maior a desigualdade.
né? Então, a cada política pública, é claro que a gente pode discutir também o tipo, né, o padrão dessa regulação. Isso, inclusive, é um dos desafios atuais para a política de educação, reformular o Fundeb, propor um novo Fundeb, mas, sem dúvida nenhuma, isso coloca na agenda dos entes subnacionais a necessidade de se gastar em educação, né? Isso diminui, né, esse é o ponto, diminui as assimetrias e desigualdades no regime, no Estado federativo, né? Bom, e aí só uma síntese, né, muito rápida do que se observou no pós-88, né? Houve uma descentralização, principalmente aos municípios. Os municípios assumiram boa parte da gestão das políticas públicas e vão ser os implementadores desse conjunto de políticas, principalmente na área social. E nós temos uma divisão de trabalho, né, em que há um predomínio da União na decisão, na tomada de decisão, na formulação das políticas públicas, né, como a gente viu ali na regulação, inclusive, e um predomínio de estados e municípios na execução, né, na provisão de fato desse serviço, principalmente dos municípios. Eu queria só ressaltar um ponto que aqui se trata de união, né? Claro que o executivo assume um papel importante, é ele quem vai organizar, inclusive, né, propor uma agenda legislativa que vai ser negociada com a coalizão, mas aqui se trata da União, né? Ou seja, há também uma participação importante do Poder Legislativo na determinação de critérios que podem, inclusive, afetar diretamente interesses de estados e municípios, né? Há alguns trabalhos muito interessantes nessa literatura, a gente não vai ter tempo para discuti-los aqui, mas fazem uma congruência, né? Há uma convergência, na verdade, entre maior regulação federal, né? Ou seja, uma intervenção maior na determinação da execução, né, de políticas, do desenho de políticas sociais e a assunção de novos papéis por estados e municípios, né? Ou seja, essa regulação, em boa parte, ela vai se dar a despeito, de algum modo, né, ou pelo menos limitando a discricionariedade dos entes subnacionais, né? E ela vai ser aprovada pelas duas casas, inclusive pelo Senado, né, que possui uma representação igualitária dos entes federados, né? Ou seja, legislações que vão limitar a autonomia desses entes, mas vão propiciar condições, né, para diminuir a desigualdade do acesso a serviços, e aí, quando a gente pensa acesso a serviços, são serviços no âmbito das políticas sociais. Bom, então, terminando já essa primeira parte que é mais extensa, né, a ideia agora, gente, é discutir dois grupos de mecanismos que, para o exercício da coordenação, nós temos tanto mecanismos de coordenação vertical, que vão organizar os sistemas de políticas públicas, principalmente, mas vocês vão ver que boa parte desses sistemas vão utilizar desses instrumentos, e na sequência a gente tem uma breve discussão sobre os mecanismos de coordenação horizontal, né? Então vamos a esses primeiros mecanismos, né? O primeiro exemplo que a gente tem são aqui os sticks, né? Ou seja, os porretes, literalmente, né? São constrangimentos constitucionais e legais, como eu disse, aprovados pelo Congresso Nacional, inclusive, que vão limitar a atuação dos entes subnacionais. São aqueles que prevêem gastos mínimos constitucionais, no caso da saúde e da educação, e há todo um conjunto de legislações específicas, né? Quando a gente pensa o processo de compras e aquisições, a legislação é federal, mas tem abrangência para o país inteiro, um conjunto de limitações, inclusive para a criação de novos municípios. Isso foi feita via emenda à Constituição, os princípios que regem a administração pública, questões relacionadas também ao sistema tributário. A gente está, né, hoje foi inclusive um dia de retomada desse assunto no Congresso, ou pelo menos uma sinalização de que isso seria retomado, prevendo a unificação, né, a proposta que parece, né, estar mais avançada em termos
de discussão interna, né, e talvez seja uma proposta mais ousada e efetiva, de unificação de impostos federais, o imposto mais importante para os estados, que é o ICMS, e o ISS dos municípios, né? Ou seja, essa seria uma mudança muito significativa e caminharia no sentido de uma uniformização tributária a partir do governo nacional, né? Em termos federativos, né, é assim que se coloca, né? E, de algum modo, exercendo uma coordenação vertical via constrangimento, né? Ou seja, alterando esse tributo, mas, de acordo com vários estudos, né, com consequências muito positivas para a economia, inclusive. Temos aqui as transferências condicionadas, né? Essa é uma outra forma de se fazer políticas públicas, de se coordenar ações, principalmente nas políticas sociais. Por um lado, o governo central ampliou as receitas não partilhadas via contribuições sociais, isso ocorreu principalmente na década de 90. Ao lidar com o contexto difícil da dívida pública naquele período, né, e também com a necessidade de se manter, né, de se consolidar a implementação do Plano Real, a gente tem essa retomada de receitas pela União. No entanto, há uma posterior transferência para estados e municípios, principalmente para municípios, via indução, né? Ou seja, dentro de ações em políticas, em sistemas de políticas públicas, que vão contrapor o alcance, né? Ou seja, maior transferência de recursos a esses entes subnacionais, atrelado a assunção de novas responsabilidades na execução de políticas públicas, né? Ou seja, é uma transferência condicionada a maior responsabilidade na execução de serviços públicos, né? E isso propicia também padronização de comportamentos, né? Essa padronização se dá desde da definição, muitas vezes, isso é muito comum no caso do SUS, por portaria ministerial, né? Ou seja, programas são criados, condições de organização desses programas são estabelecidas em portarias, e essas portarias estabelecem um acesso a recursos, né? Então, isso pode se dar via norma, mas isso se dá muitas vezes via sistemas informatizados, né? Ou seja, o próprio sistema ele vai exigir uma série de informações que vão condicionar o comportamento dos entes subnacionais, né? A gente tem um exemplo muito interessante, muito pouco debatido fora da área da assistência social, que são as transferências condicionadas atreladas à gestão do cadastro único, né, que a gente tem o nome IGD. Né? Há critérios objetivos que vão medir a qualidade do cadastro e a sua atualização, e a partir do bom desempenho na execução desses cadastramentos, os municípios recebem recursos da União para investirem em assistência social e investirem na melhoria dos serviços de cadastramento, né? Ou seja, essa é uma forma de transferir recursos condicionada a maior responsabilidade na execução dos serviços, né? Ou na melhoria da qualidade, inclusive, desses serviços. O terceiro mecanismo de coordenação vertical vai se dar nas arenas de pactuação intergovernamental, né? Ou seja, são arenas que vão combinar, claro, né, um alinhamento horizontal, né, porque vão reunir representantes da União, dos estados e dos municípios, né? Então, esses representantes precisam se alinhar para se fazer representar. Em geral, eles vão fazer isso com associações que vão reunir os gestores municipais e os 27 gestores estaduais, né? E há uma composição que é paritária e é necessário o consenso para tomada de decisão, né? Essas são as comissões intergestores tripartite que surgiram na saúde e depois foram instituídas também na assistência social. E é importante destacar que o governo federal possui um poder de agenda bastante elevado, né? Então, a gente vai lidar também com assimetrias, mesmo num espaço tão horizontal como esse, né? Para início de conversa, o governo federal age como ator único, né? Ou seja, a palavra final é do ministro, né? E ele fala em nome, pelo menos
no âmbito da comissão, ele fala em nome do governo federal, e nós temos uma dificuldade maior de tomada de decisão, né, inclusive de escolha dos representantes, no caso dos municípios e dos estados, né? Isso dá uma vantagem muito grande para a União fazer passar as suas principais agendas, né, os seus principais pontos para as políticas públicas, no caso, para o Sistema Único de Saúde ou para o Sistema Único de Assistência Social. No entanto, a gente tem também a possibilidade de estados e municípios agregarem as suas preferências nas deliberações federais e, eventualmente, vetarem algumas decisões em que haja muito conflito, né, em que o consenso não seja possível para a produção dessa decisão conjunta, né? Ou seja, essa arena é muito importante para garantir, né, e aí não pelo bastão e nem pela cenoura, né, nesse caso aqui garantir pelo compartilhamento de visões, de dados e informações entre os três entes federados, né, garantindo assim a possibilidade de maior eficácia, né, e maior coordenação na execução dos serviços dentro de uma área de política pública. Por fim, a gente tem um outro mecanismo que é vertical também, que é bem interessante, né, que muitas vezes vai ser utilizado pela União, mas também por estados e municípios, que são as capacitações e alinhamentos entre diferentes níveis de governo, né? Essas capacitações ocorrem muitas vezes sob a direção dos ministérios setoriais. Elas vão propiciar entendimentos comuns sobre a política pública, vão permitir um alinhamento conceitual, vão permitir também contribuições dos gestores locais. Muitas vezes são capacitações sobre sistemas que operam nessas políticas, né? Então, uma parte dos problemas e das dificuldades pode ser observado também pelo gestor federal ao executar esse tipo de alinhamento, e tem um caráter mais informal, mas não menos importante, de formação de rede. Um ponto importante, pessoal, para a gente fechar esses mecanismos verticais é imaginarmos uma tensão, né, que vai muitas vezes permear esses mecanismos que eu acabei de discutir rapidamente, que é, em alguns momentos, tratar estados e principalmente municípios como executores, né, e aí agentes de um principal, né, de um mandatário que fica aqui no governo federal, e em outros momentos dar maior espaço para uma gestão compartilhada entre esses atores, né? Há textos muito interessantes do professor Zé Ângelo Machado, da UFMG, em que ele discute, inclusive, como é que essa dicotomia, né, de tratamento pode ser observada entre diferentes programas nas políticas sociais, né? Quem tiver interesse, depois me escreva, posso indicar alguns trabalhos muito interessantes que vão discutir essa dicotomia. Por fim, chegamos aqui à coordenação horizontal, né? Eu queria dizer rapidamente que a coordenação horizontal ela vai demandar, né, entender interesses próprios, interesses comuns, né? Ou seja, há, inclusive, né, se a gente imaginar essas figuras aqui, né, o ator A e o ator B compartilham interesses em alguns conjuntos, né, algumas ações de uma determinada política pública, mas tanto A quanto B quanto C possuem, né, um outro conjunto ainda de interesses comuns, né, em relação a alguns serviços dessas políticas públicas. No entanto, a gente vai lidar também com uma pressão interna da própria arena política, né, ou seja, quem vai executar esses serviços muitas vezes tem ganhos eleitorais, né, e isso pode dificultar a cooperação dos outros atores que vão ter que enviar a sua população para um município, né, maior, por exemplo, né? No entanto, a gente tem que entender que a cooperação como uma ação estratégica, né, que vai propiciar ganhos de escala, vai propiciar diminuição dos custos de transação, né, que vão envolver a oferta de serviços públicos, e, por um outro lado, né, o não cumprimento das obrigações acordadas entre esses atores pode prejudicar o arranjo como um todo, né? E é claro, a gente tem que sempre colocar, né, uma questão que é relevante, que é do número de agentes, né? Isso pode ampliar
a dificuldade de cooperação, né? Então, de qualquer modo, a gente tem uma tensão interna que vai contrapor, em alguns casos, né, incentivos para a prestação desses serviços, em outros casos, alguns obstáculos, né, da cooperação no longo prazo, né? Para lidar com esse contexto, né, em que há autonomia, mas há uma série de ameaças para a cooperação, a gente tem uma figura importante dos consórcios públicos. Eles já existiam desde da década de 60, se eu não me engano, né, no formato ali de convênios, e vão se robustecer em 2005, uma lei nacional que vai regulamentar a organização desses consórcios. Eles vão se expandir do ponto de vista da sua organização no território brasileiro. A gente tem na literatura, né, por outro lado também, uma importância do protagonismo estadual de associações horizontais de municípios para que esses consórcios possam se expandir. Muitas vezes essas associações e os governos estaduais vão organizar seminários, vão apoiar tecnicamente a execução dos serviços ou vão até financiar parte dos serviços prestados, diminuindo, portanto, os custos de transação para que os consórcios possam existir. E essa institucionalidade prevista em 2005, ela vai se organizar por um protocolo de intenções que vai ser aprovado pelo Executivo, pelos legislativos dos entes consorciados, e um contrato de rateio que vai definir os aportes, né? Os aportes podem ser a priori, né? Ou seja, os municípios sabem exatamente quanto devem aportar para execução daquele consórcio, ou podem se dar por prestação, né? Uma boa parte dos consórcios de saúde vão se dar pelo consumo de determinados serviços no âmbito dos consórcios. A gente não tem muito tempo para discutir, né, a realidade dos consórcios, que é uma inovação muito interessante, que ganhou, né, uma nova roupagem institucional em 2005, né, mas aqui só alguns dados para que vocês possam observar aqui a expansão, né, e a gente tem aqui o último dado para essa série em 2011, né, dados, né, que demonstram, né, mais de 2.600, mais 2.500 municípios consorciados na área da saúde, né, portanto, praticamente metade dos municípios inserido em algum consórcio de saúde, consórcios de meio ambiente em segundo lugar, com quase 1.000 municípios, e em torno ali de 500 municípios com consórcios que têm o objeto de turismo, né, de atividade turística. Então, além de poder compreender diferentes políticas públicas, ele vai propiciar, né, a superação de custos muito altos, muito elevados, para que cada ente federado possa arcar por conta própria, né, principalmente numa política pública que demanda muitos recursos, como a política de saúde. O segundo mecanismo, né, que mais rapidamente ainda, são as regiões metropolitanas. Elas surgem no período militar, elas vão promover a coordenação horizontal em torno de grandes metrópoles, né? Inicialmente foram criadas 8 regiões metropolitanas. A Constituição de 88 vai modificar completamente essa lógica, que era uma lógica verticalizada, com atuação forte da União na criação das regiões e de agências, né, de empresas metropolitanas que pudessem gerenciar principalmente serviços de transporte nessas regiões. E a partir de 88 nós temos as constituições estaduais ganhando o protagonismo de definir as regiões metropolitanas, né? E isso mostra o grau de assimetria e, por parte da academia, um grau grande de desconhecimento sobre como essas regiões de fato funcionam, né? Para vocês terem uma ideia, a gente não tem um consenso nem de quantas regiões metropolitanas existem, né? Até procurei alguns especialistas para saber se esse dissenso ainda funciona hoje em dia, né? Se ele ainda existe hoje em dia, e ele de fato ainda existe, né? Nós temos o censo trabalhando com 36 regiões metropolitanas e 3 RIDs, né? Regiões integradas de desenvolvimento, como a que existe aqui no Distrito Federal, né? Que envolve municípios do entorno.
o IPEA trabalha com 51 regiões metropolitanas e o Observatório da Metrópole com 71 regiões. Né? Os critérios para a criação dessas regiões também não são unívocos. Né? A gente teve uma regulamentação recente dessas regiões, mas essa regulamentação não obriga a revisão dos estados das regiões que já foram criadas. Né? E há muita dificuldade, inclusive, de se entender qual a motivação de se criar regiões metropolitanas. Né? Algumas funcionam relativamente bem porque mantêm até uma estrutura anterior de organização da agência metropolitana que existia antes de 88 e outras ainda estão procurando, né, a sua identidade. A gente tem um trabalho muito interessante do professor Antônio Sérgio, que ele discute a região metropolitana de Salvador, que é, nesse primeiro caso, né, que conseguiu manter a agência metropolitana de transportes funcionando e isso, inclusive, criou um certo protagonismo, né, da região metropolitana para lidar com problemas locais, e a região metropolitana de Belo Horizonte, né, que possui uma série de institucionalidades, criou uma agência metropolitana, possui espaços de deliberação da metrópole, com a participação de usuários, de empresários do setor de transporte, inclusive, mas não possui uma execução tão proeminente, né, tão relevante como na trajetória de Salvador. Né? Então, esse também é um campo de pesquisa recente muito importante. Bom, rapidamente, sobre sistemas universais, para a gente chegar, por fim, aqui aos desafios, né, eu queria destacar que a gente tem uma relação recíproca, né, isso é muito interessante. Na literatura, o federalismo ele surge como um conjunto de regras que vai determinar a autonomia dos entes subnacionais. Isso pode promover competição ou criar condições de cooperação, como a gente viu ali no consórcio, né, que pode, de fato, criar cooperação para executar serviços públicos comuns, e a questão de dependência mútua, né, para a execução desses, enfim, para a existência desses entes federados. Por outro lado, a gente tem políticas públicas que vão focar na execução de serviços, vão necessitar de negociação entre os entes e vão criar legado. Né? Então, essa relação, muitas vezes, o desenho do federalismo vai interferir no tipo de política pública que é implementado e muitas vezes nós temos o contrário. Né? A própria política pública, ao ser implementada, ela cria alguns arranjos não previstos no desenho do próprio federalismo. É o que aconteceu, né? Trago aqui como exemplo, com o SUS. Né? O Sistema Único de Saúde ele serviu de molde para a coordenação federativa. Ele foi já implantado de maneira relativamente satisfatória no âmbito do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e foi criado recentemente em lei, no final do governo Temer, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, né? O próprio nome dos dois sistemas se inspira no SUS. E o arranjo do SUS ele não foi criado pela Constituição, ou seja, não é um arranjo federativo. É esse setor de política pública que criou depois um arranjo que passou a ser copiado por outras políticas públicas e, portanto, cria uma nova dinâmica federativa. Né? É o que a gente chama de estruturas de feedback. Né? Ou seja, quando esses sistemas de políticas públicas depois vão contribuir para a estruturação de mudanças, né? Inclusive irradiando, né, as suas inovações para o federalismo, né, para o regime federalista como um todo. E aqui eu queria contrapor, eu acho que os três principais sistemas, né, que vão nos ajudar a caminhar para o final da apresentação, né, o primeiro é já mais do que discutido, né, o Sistema Único de Saúde, né, ele tem uma previsão constitucional, ele, como eu disse, prevê gasto mínimo para estados e municípios, há instâncias nacionais e subnacionais de coordenação entre os entes federados, e ele se usa muito das transferências condicionadas, né? Ou seja, maior transferência de recursos atrelada a maior assunção de responsabilidades administrativas. O Sistema Único de Assistência Social vai copiar praticamente todos os itens
do SUS, com exceção do gasto mínimo constitucional, não há essa regra para o SUS, e com uma figura que é muito ímpar, né, que não está no âmbito, não está dentro do Sistema Único de Assistência Social, mas faz parte da sua Constituição, que é o programa Bolsa Família. Por fim, a gente tem um outro desafio interessante no caso da educação, que apesar de não haver um sistema único, né, previsto, há inclusive no Congresso Nacional um conjunto de leis que discutem, né, tem um texto para discussão recente, eu acho que vai ser recentemente, em breve, na verdade, né, publicado pelo IPEA, da Elaine Lício, de outros coautores, que vão discutir as propostas dentro do Congresso Nacional para a criação de um sistema único ou nacional de educação. Esse sistema não existe, apesar da Constituição prever um regime de colaboração entre os entes. No entanto, a gente tem alguns critérios muito importantes de coordenação vertical. O primeiro deles, estabelecendo gastos mínimos para estados e municípios. O segundo, um sistema como o Fundeb, que permite a redistribuição federativa de recursos governamentais, né? Ou seja, ela vai aumentar muito o gasto por aluno de municípios que tenham gastos menores na federação, então ela promove uma redistribuição de recursos. Há também um aporte da União para que haja uma elevação desse gasto mínimo por aluno, e há também uma mobilização desses atores subnacionais, né, de associações de secretários estaduais e municipais que vão ajudar a coordenar esse sistema, né? No entanto, não há um sistema tão evidente assim, né, com instâncias de coordenação federativa como há no caso da saúde e da assistência social, né? Ou seja, uma breve síntese, é isso que nós temos para os sistemas de políticas públicas. Bom, gente, aí, para não cansá-los tanto, né, eu vou tentar resumir aqui, são apenas 3 slides sobre quais os desafios que nós temos para esse sistema de políticas públicas. O primeiro deles, né, eu queria ressaltar, são pré-pandemia, né? Talvez essa seja uma classificação que a gente vai aprender a fazer para as nossas análises, né, para os estudos que vão vir no futuro, para a compreensão da realidade social, o pré e pós-pandemia, né? Então, são desafios pré-pandemia. No caso da educação, se vocês lembrarem aquele gráfico da professora Marta Rett, que mostra ali, né, uma evolução no acesso escolar no Brasil, que é um caso notório de atraso, né, no mundo inteiro. Então, nós conseguimos diminuir uma parte desse atraso, mas há um gap ainda muito grande, né, de acesso ao ensino médio, né, ou seja, uma evasão enorme ainda, né. Por coincidência, hoje nós tivemos notícia de uma estatística relacionada a isso, né. Metade dos brasileiros não possuem ensino médio, né. Então, essa é uma realidade que faz parte ainda, um desafio importante na área de educação. Também a melhoria da qualidade do ensino básico, tivemos melhoria significativa nos anos 2000 e esses indicadores praticamente estagnaram na década seguinte, e temos um desafio atual de discutir o Fundeb. Na verdade, esse é um desafio posto desde a criação do Fundeb, então não é novidade para quem acompanha a área, né, mas se tornou uma urgência porque em menos de 6 meses o mecanismo vertical de coordenação mais importante na área de educação vai acabar. Então, essa é uma proposta, inclusive, em que houve protagonismo do governo federal na criação do Fundef na década de 90, depois do Fundeb nos anos 2000, e não temos, né, nem uma referência, né, como um item prioritário na agenda do Ministério da Educação, né? Isso destoa completamente com o padrão, né, de criação desses mecanismos nos últimos 30 anos. Uma questão que envolve financiamento. Na verdade, o financiamento vai estar em todas as 3 políticas sociais por motivos diferentes, né? No caso da educação, pode-se comparar o gasto por aluno em comparação a outros países, não uma comparação internacional, mas há também uma discussão sobre gestão do gasto,
né? Essa é uma outra discussão relevante. No caso da saúde, um desafio enorme na regionalização dos serviços, né? E aqui o protagonismo dos estados, né, como entes federados também são importantes, né? Assim como na educação, o protagonismo da gestão estadual, né, pode fazer muita diferença. O exemplo típico que nós temos é a atuação do Ceará diminuindo, né, o gap do estado em relação a estados mais ricos, né, e a atuação então do governo estadual é muito relevante. No caso da saúde, idem, né, pensando na regionalização dos serviços. No entanto, há desafios muito relevantes na atenção básica, né, de assistência básica a comunidades que são completamente desassistidas, e a efetividade dessa atenção, né, ela ainda é muito baixa se comparada a outros serviços. O acesso à média e alta complexidade da mesma forma, principalmente no âmbito do SUS, e uma questão permanente de se pensar o financiamento dessa área, né? Aqui isso tem uma série de questões que envolvem a própria evolução tecnológica nos tratamentos, então a pressão sobre financiamento não é restrita ao Brasil. Ao mesmo tempo, como realizar esse gasto importa muito, né? Desde a gestão até a organização dos serviços em si, né? Com essa reorganização da atenção básica, né? Que seria muito importante para o desenvolvimento do sistema como um todo, e que vão nos acompanhar, né, agora no contexto de Covid, né, pós-pandemia, mais ainda. Né? E, por fim, a assistência social, nós temos a regionalização dos serviços, também como um outro desafio enorme, né, que vão estar associados à prestação da média e da alta complexidade, no caso da assistência social também, né, os serviços de abrigamento, por exemplo, que vão muitas vezes reunir um conjunto de municípios menores, vão ser prestados de maneira regionalizada, né? E esse desafio ele está atrelado à organização de uma coordenação, principalmente de uma rede filantrópica que passa, né, pela organização de uma rede própria, né? Apostas diferentes em rede própria também versus uma rede filantrópica, né? Mas a necessidade de organizar esses serviços que vão, né, demandar, né, por fim, recursos, vão demandar financiamento. No caso da assistência social, sem os mínimos constitucionais, né? Ou seja, numa realidade, então, menos regulada que o caso das demais políticas sociais que a gente está comparando. Né? Por fim, então, a gente tem alguns desafios. Né? Claro que isso não é exaustivo, quis trazer aqui algumas questões que possam nos fazer pensar sobre desafios postos após a pandemia, né? No âmbito desses sistemas de políticas sociais. Né? Então, a gente tem descontinuidades que são significativas na gestão federal, né? O exemplo que é mais marcante, né? É uma transição de 2 ministros da saúde em meio à pandemia e, até o momento, a não nomeação de um titular para a pasta, né? Ou seja, isso vai estar atrelado à última questão que eu vou trazer, né? Como produzir cooperação num contexto como esse. Né? Em muitos casos, a gente vai ter uma paralisação das instâncias de coordenação federativa. Não foi bem o caso da CIT Saúde, ela só não funcionou em abril, mas o caso da CIT, da Assistência Social, né? Da Comissão Intergestores Tripartite da Assistência Social, que ficou, né, a terceira reunião dela ocorreu no mês passado. Né? Então, a gente teve 3 reuniões em 6 meses e num período mais crítico para se pensar a mobilização desse sistema para lidar com os desafios da pandemia. Né? Isso vai evidenciar descompasso entre municípios, né, entre capitais e os seus estados e vice-versa, e também, né, uma assimetria muito grande em relação a como cada estado resolveu, né, se organizar para lidar com a pandemia, né? Ou seja, de algum modo a gente volta para aquela discussão lá no início, né? Sempre que há menos regulação e menos coordenação num contexto federativo, maior a assimetria. Né? Ok, isso pode ser até positivo em alguns casos
né, de estados que consigam se organizar bem, mas isso vai gerar descompassos muito grandes em outros estados, né? E vejam só, o problema da pandemia, eu não entrei em detalhes aqui, porque nós vivemos diariamente esse problema, é um problema de ação coletiva, né? Se alguns estados gerenciarem muito mal as suas a abertura e o fechamento, né, das suas atividades econômicas, a necessidade ou não de isolamento social, né, essas ações individuais vão interferir o conjunto de outros estados que gerenciaram melhor a situação sanitária na pandemia. Né? A mesma coisa em relação a municípios. Né? Se eu tenho uma capital que cumpre bem o isolamento social e um entorno que não cumpre, né, pela própria lógica de funcionamento do sistema, né, parte importante dessa assistência vai ser feita na capital, né, ou seja, ela vai sofrer os efeitos de descoordenação promovidos em âmbito local. Né? A gente tem também um uso residual, no caso da assistência social, para lidar com o cadastramento dos beneficiários do auxílio emergencial, um problema ainda grave, né, de repasse e acesso a esse auxílio pelas famílias necessitadas, né, e não há uma sinalização clara do uso, né, da estrutura do sistema único, né, para contribuir com esse processo. Né. Um dos sintomas essa paralisia, né, esse apagão no âmbito da Comissão Intergestor Tripartite. A gente tem, portanto, né, descoordenação nas ações sanitárias e, no caso da educação em particular, nós temos uma simetria dentro da pandemia, né, entre alunos da rede pública e alunos da rede particular de ensino. Né? Essa é uma realidade já presente nesse momento atual, e no momento posterior de abertura a gente pode ter uma simetria ainda maior, né? E essa simetria ela ganha ela se torna mais aguda, né, quando se observa a ausência de uma coordenação nacional para lidar, né, com essa temática da educação no âmbito da pandemia. Duas últimas questões, assim, que eu acho que são de fundo, na verdade, não até em relação aos desafios atuais, né, a gente provavelmente vai lidar, né, com essas questões ainda como agenda de pesquisa futura, né, isso pode, estamos aqui no âmbito de um mestrado profissional, né, faço parte, né, do corpo docente do mestrado profissional aqui do IDP, então podem virar, inclusive, temas para dissertações no futuro. Né? Acho que uma primeira questão é como produzir coordenação de políticas sociais sem o protagonismo federal. Né? Vejam, tanto no exemplo do Fundeb, né, no caso da educação, ou a ausência, né, ou um uso talvez mais residual do Sistema Único de Assistência Social para a implementação do auxílio emergencial e a ausência de um ministro da Saúde, no caso da saúde, só para dar algumas evidências, né, de baixo protagonismo, né, para dizer o mínimo, em relação ao governo federal. Então, será que a coordenação pode se dar dentro desse sistema de políticas, desses sistemas de políticas públicas, mesmo sem esse protagonismo? Né? Essa é uma questão interessante. Estive conversando com alguns especialistas, né, que trabalham com consórcios, por exemplo. Foi o caso de um levantamento recente que a UFMG fez, coordenado pelo professor Zé Ângelo Machado, e a gente tem ali, de fato, uma assimetria ainda grande entre os consórcios. Né? Nem todos os consórcios conseguiram, né, se mobilizar para lidar com a pandemia, apesar do levantamento mostrar que parte significativa tem ações que vão ser revertidas, né, para melhoria, né, das condições de saúde para lidar com a pandemia, né, mas nem todos os consórcios conseguiram, de fato, executar essas ações. Né? Então, essa é uma questão relevante quando a gente discute o funcionamento desses sistemas. Né? Será que eles funcionam tão bem assim
sem a indução federal, né? Essa é uma questão de fundo importante, né? Que vai também conectar essas duas discussões, tanto da agenda pré-Covid quanto da agenda pós-Covid. E é claro, né, uma outra questão que é mais abrangente que isso, né, como produzir uma coordenação em massa, assim, uma visão compartilhada de como lidar com a crise, né? Essa é uma outra questão que vai perpassar essas políticas públicas, né, as políticas sociais, mas vai para além disso, né? Como é que nós conseguimos coordenar um conjunto da população, além da desigualdade de acesso a serviços e desigualdade de renda, como lidar, né, com um contexto em que não há uma visão compartilhada, né, que eu queria trazer como, né, uma última reflexão. Isso está no livro Sapiens do Yuval Harari, né, que se transformou num guru recente ali, principalmente para o Vale do Silício, né, apesar dele mesmo dizer que ele é muito crítico ao que acontece no Vale do Silício, ele é muito lido por lá. Mas ele traz uma reflexão muito interessante, que é o papel da coordenação, né, como é que a coordenação nos diferenciou enquanto espécie humana, né? Ele faz uma pequena evolução, né, de algo depois que ele chamou ali de revolução cognitiva, né, em que espécies animais elas conseguem se comunicar, então a gente consegue, nós também, mas os animais conseguem sinalizar, né, quando para fugir de um predador ou para atacar uma presa, né? Isso faz parte, né, de sinais que podem ser emitidos por vários animais. A gente tem um outro conjunto de coordenação que vai especificamente, né, criar laços sociais entre indivíduos, né? Em geral até grupos, né, que vão se limitar a 150, 200 indivíduos, mas a gente tem um mecanismo de coordenação que consegue coordenar bilhões de seres humanos, né, no limite, que é pensar em algo que não existe, né? Então a gente consegue pensar em valores compartilhados, a gente consegue pensar na ideia de nação, a gente consegue pensar na ideia de dinheiro, né? São todos valores abstratos que permitem a coordenação, a atuação conjunta entre estranhos, né? Mas eles precisam de uma visão compartilhada sobre algo, né, que, no caso, uma coordenação mais refinada, não existe, né? Mas é muito importante para que a coordenação aconteça, né? Ou seja, essa ideia de uma visão compartilhada de onde deveríamos nos concentrar, né, para superar um momento de crise, que remete, né, à ideia de uma liderança em momentos de dificuldade, né? Ou seja, esse tipo de visão que, uma vez ausente, pode dificultar ainda mais os nossos problemas de coordenação, né? E vão perpassar, sem dúvida nenhuma, pelas políticas sociais. Bom, gente, eu falei demais, né? Me desculpem, eu ultrapassei aqui o tempo que eu tinha planejado, não tanto, mas fica agora à disposição para a gente dialogar, né? Acho que tem até algumas questões. Bom, agora a gente... Vamos lá, professor, voltei. Ô, Renato, pois não. Muito bom, obrigadíssimo aí por essa bela aula, acho que estão todos satisfeitos. Eu vou aqui para as perguntas, tá? O Ah, tá ótimo. Robson perguntou sobre um outro encontro, Robson. A gente teve um probleminha técnico na edição, mas a gente vai disponibilizar muito em breve e enviar um e-mail para vocês, tá? Sobre a outra aula do professor José Rossi. Aqui, professor Pedro, um cara aqui, uma pessoa, né, não se identificou, perguntou assim: as políticas públicas da área cultural possuem arranjos organizacionais que permitem realmente alcançar os objetivos a que se propõem? Existem um núcleo administrativo essencial que consegue sobreviver à politização do setor? Olha, bom, a gente não tem um nome, né, Renato, desse... Né, não se identificou. Bom, olha, o que eu posso dizer, assim, na verdade, não tem tanto conhecimento assim de como a política cultural se organiza, né? Mas assim, já tive, inclusive, numa etapa de seleção, né, de mestrado profissional, um gestor da área de cultura, ele apresentou um projeto para se pensar um arranjo de um sistema único de cultura que pudesse facilitar a coordenação, né? Então,
como um observador externo, né, essa estrutura, né, em forma de sistema não existe na área de cultura, né, isso vai criar, eu posso, né, antecipar com relação ao que a gente já tem em outros estudos de políticas sem organização sistêmica, né, e sem regulação de gastos mínimos, uma simetria muito grande entre os entes federados, né, exatamente por essa ausência de regulamentação, e por uma ausência também de coordenação entre os atores da área, né? Mas eu vou ficar devendo uma resposta mais completa, não sou especialista na área cultural, mas se essa é uma inquietação, eu te convidaria a discuti-la no âmbito do mestrado. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, a gente tem pouca reflexão sobre isso, né? E, pelo menos no debate público, há um protagonismo maior da isenção fiscal que é feita, né, e dos subsídios criados pela Lei Rouanet, né, que vão articular recursos estatais para o financiamento de projetos, né, e, enfim, uma discussão muito residual de como é que a coordenação se daria envolvendo estados e municípios, né? Nesse caso, essa é uma discussão que envolve principalmente o setor, a iniciativa privada, nesse caso, né? Artistas, produtoras culturais, e uma discussão mais residual do ponto de vista da coordenação federativa. Não sei se foi suficiente, mas, né, trazendo aqui os elementos da nossa aula, né, para políticas sociais, é muito pouco semelhante ao que a gente tem para a educação, para a saúde e para a assistência social. São muito Bacana, diferentes. professor, já fica um tema de pesquisa, né? A pessoa que se Exatamente, Ana. identificou, se quiser entrar e ver, né? Explorar esse assunto, já fica o convite, né? O professor Exatamente. Pedro é um dos professores do nosso programa de mestrado. Bacana, professor, muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? A hora é agora, pessoal. Tá, ó. Chegou a pergunta aqui da Ana Paula. Ana Paula, Deixa eu sim. ver aqui o senhor isso. Falou, professor, a pandemia tem uma característica peculiar de um super wicked problem, mas com o agravante do desconhecimento real dos efeitos do vírus, que reage diferente em cada local, cada pessoa, locais com políticas semelhantes e efeitos diferentes, como coordenar interesses numa pandemia de proporções e efeitos tão diferentes em cada ente federado? Olha, Ana, esse é um desafio enorme, concordo com o diagnóstico que você fez, né? A gente está lidando com super wicked problem, só para traduzir esses termos, né, para quem estiver nos ouvindo, a gente está lidando com um problema que não tem uma causa clara, as soluções não estão postas, né, e a própria definição do problema entra em disputa, né? São alguns atributos da ideia de wicked problem, né, que até a pandemia a gente sempre falava sobre a mudança climática, né? Agora a gente tem um problema ainda mais evidente, ainda mais contundente para ilustrar esse conceito de wicked problem. Eu concordo contigo, isso pode gerar inclusive efeitos diferentes, né? E situações que são particulares, né? É para isso que a federação existe, inclusive, como um espaço de autonomia, mas há a necessidade, né, eu diria, pelo menos de se pensar uma visão comum para lidar com esse problema, né? Ou seja, um consenso, né, sobre instrumentos que sejam importantes para combater a pandemia, e o Brasil teve tempo para pensar esses instrumentos, né, que já vinham sendo adotados em outros países antes daqui, né, e aí principalmente o uso, né, a adoção da estratégia do isolamento social, né, acho que foi um ponto central para lidar com essa questão. E uma outra forma de coordenação, Ana, que eu acho que é muito particular, né, e isso é particularmente, né, relevante para o caso de uma pandemia que envolve questões sanitárias, são as figuras de protocolos, né, para lidar com esse problema, né? Ou seja, a gente, do plano federal, não pode determinar, né, talvez seja contraproducente, né, se organizar uma resposta única para a federação inteira, mas é possível se produzir algum tipo de
parâmetros, né, que seriam adotados tanto para a reabertura das atividades econômicas, né, a gente tem uma série de reaberturas que estão se dando no contexto de ampliação do número de contaminados, então isso mostra que não há um protocolo, né, comum, e as apostas do governo federal, pelo menos no âmbito do SUS, né, se deram em tecnologias de baixa confiabilidade em termos de tratamento da doença, né, que foi a organização de um protocolo para uso da cloroquina no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Então, o que o governo federal coordenou, né, provavelmente a aposta foi equivocada, né? E a gente tem um outro conjunto, né, que envolve, do ponto de vista da política, né, a criação dessa visão comum e protocolos para lidar com a doença e para lidar com a reabertura, né, das atividades econômicas, né? E isso se torna mais grave, eu acho, né, quando a gente pensa os efeitos, né, as externalidades negativas da atuação individual de cada um dos entes federados, né? A simetria ela seria grave se a gente pensasse em desigualdades locais, né? A questão que os agravamentos locais eles transbordam para o entorno, né? O exemplo da região metropolitana eu acho que é o mais dramático deles, né? Em que a falta de coordenação pode inviabilizar a estratégia do isolamento social, né? Se uma parte dos municípios adotar e outra parte não, né? Então é o que a gente tem que lidar para hoje em dia, né? Enfim, lidar no contexto federativo já não seria fácil, né? Mas a gente de fato teria instrumentos para serem mobilizados, né? Então acho que essa é a questão que diferencia particularmente o contexto brasileiro do contexto norte-americano, né? Que não tem um conjunto de instituições, né, que foram organizadas nos últimos 30 anos via Sistema Único de Saúde. Excelente, professor. Aí, aqui, a Adriana, ela fez um comentário, né? Meio que um desabafo. Falou que esse cenário de não coordenação federal, no caso da saúde, é atípico na história da saúde pública do Brasil. Mas, no entanto, mesmo em cenários de apoio às políticas de saúde, houve casos de criação de políticas de saúde criadas, abraçadas, a partir de iniciativas municipais e estaduais. Por exemplo, o Programa Saúde da Família, que depois virou Estratégia de Saúde da Família. Enfim, ela só foi esse comentário. A saúde tem ou tinha um desenho muito participativo. Pode ser que consiga resistir. Aí ela elogiou, falou excelente palestra e agradeceu. Adriano, obrigado pelos comentários. Eu concordo contigo, né? Esse é um ponto assim numa palestra a jato, né? Tentando reunir conteúdos que dariam para uma disciplina inteira, né? Acho que, inclusive, em muitos cursos de pós-graduação a gente tem essa discussão como uma disciplina de 30 horas, né? Então é difícil contemplar tudo, mas eu concordo perfeitamente contigo. Não só na saúde, né? A própria assistência social, ela criou a figura dos CRAS, que são espaços, né, similares à atenção básica, no caso da saúde, ou seja, similares à unidade básica de saúde, né, são espaços são centros de referência da assistência social para a provisão da assistência básica, né, ou seja, para tentar mapear as famílias no território, integrá-las no âmbito desse equipamento, e essa estratégia, ela também começou nos municípios, né? O Bolsa Escola, né? Eu costumo brincar que o Bolsa Família, programas que dão certo tem muitos pais e muitas mães, né? Então, um dos avós ali do Bolsa Família, né, remonta a experiência de Campinas, do próprio Distrito Federal, na organização dos Bolsa Escola, depois a introdução desse arranjo no governo federal e, por fim, né, uma expansão mais consistente durante os anos 2000. Né? Então, essa é uma das vantagens da federação, essa autonomia ela vai possibilitar, né, inovações no âmbito dessas políticas, né? Inovações que, por sua vez, muitas vezes vão ser levadas para o nível federal. Né? Só um último comentário, né? Nem sempre as inovações vão dar certo também, viu, Adriana? Se a gente pensar aqui
O próprio COAP, né, o Contrato Organizativo da Ação Pública, ele foi organizado em Sergipe, salvo engano, depois trazido para o governo federal nos anos 2010, e essa indução não funcionou, né? Então, se não me engano, só o estado do Mato Grosso do Sul reorganizou a sua prestação via COAP, né? Essa foi, então, uma iniciativa subnacional que não deu certo no âmbito federal, mas, enfim, concordo, né, com a linha principal sua, que destacar que a própria atuação federal, ela vai se remeter, sim, muitas vezes, a um protagonismo, né, ideias originais do nível subnacional, né? E essa é, inclusive, uma vantagem, né? Os autores norte-americanos são muito enfáticos, né, em destacar uma qualidade do federalismo, que é essa autonomia que serve de laboratório, né? E veja que a nossa autonomia subnacional é muito menor, muito mais reduzida que o caso norte-americano, e mesmo assim a gente tem muitas inovações, né, que são depois reutilizadas e se nacionalizam, né, via sistemas nacionais de políticas, né, que é o caso do SUS. Excelente, professor Ana Paula, e o nosso visitante aí que não se identificou, agradeceram pelas respostas, agradeceram mais uma vez pela palestra. Tem mais uma pergunta aqui da Simone. Durante a sua Pois não. exposição, a palavra assimetria foi repetida várias vezes. A busca pela simetria nas relações das políticas públicas será mais difícil pós-pandemia ou o contrário? A procura por soluções através das coordenações trará uma melhor conciliação dessas políticas? Olha, uma pergunta muito boa, viu, Simone? Eu diria que sim, a gente tem entre os desafios, né, que eu acho que mais saltam aos olhos no momento, né, a, a acentuação de assimetrias, né, que já existiam, que, né, como vocês viram ali muito bem, né, se a gente pensar no exemplo do Sistema Único de Saúde, né, ali a gente tem né, só algumas estatísticas que não estavam presentes ali, né, mas só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, 75% da população é SUS dependente, né, apesar de 100% usar o SUS, né, 75% tem somente o SUS como porta de entrada, né, para acessar os serviços de saúde. Então, a gente tem, por outro lado, 25% que acessam o SUS e os planos privados, né? No entanto, o gasto, né, nos dois sistemas é equivalente, né? Ou seja, gasta-se o mesmo tanto que se gasta no sistema privado e no sistema público. No entanto, o sistema privado atende um terço dos beneficiados pelo sistema público, né? Então, essa assimetria já existia antes da pandemia, né? Em um contexto em que não houve, né, e não está havendo coordenação na resposta à pandemia, infelizmente a gente, né, pode pensar, né, é difícil fazer previsões nesse momento, mas é bem provável, né, que essa assimetria se acentue no futuro, né, o que vai demandar, né, para, enfim, pelo menos restaurar o que tínhamos anteriormente, um protagonismo maior na coordenação das respostas, né, e depois na coordenação das políticas, né, por sua vez, que vão decorrer, né, da implementação de ações agora na pandemia, né? Então, acho que o nosso prognóstico não é muito animador nesse sentido, né, porque a gente vai ter assimetrias passadas se somando, né, a um contexto ainda mais difícil no pós-pandemia, né? Agora, acho só fazer né, uma divisão. É claro que parte disso se deve, né, à fraca, né, insuficiente coordenação do sistema como um todo, né, e parte se deve também às desigualdades anteriores, né? Então, o nosso cenário já era também assimétrico antes disso, né? O que os sistemas de políticas conseguiram fazer no pós-88 foi diminuir parte significativa dessas assimetrias, mas elas não foram eliminadas, né? Seja na renda, né, o nosso coeficiente de Gini caiu nos anos 2000, mas
ele ainda é relativamente alto, né, comparado a outros países, e, do mesmo modo, os acessos aos serviços, né? O que a gente teve foi um filme que mostrou uma evolução positiva durante esse período, né? Mas as assimetrias anteriores, elas vão sim se somar com as atuais. O que a gente tem que evitar, né, e aí não só pensando, né, um cenário que é desafiador para o mundo inteiro no pós-pandemia, mas não destruir, né, ou não prejudicar os esforços anteriores de coordenação que foram realmente muito importantes, né? Acho que o mais evidente nesse sentido é a votação do Fundeb, de um novo Fundeb até o final dos anos 2000. A gente não precisa repetir o mesmo arranjo, né? A gente pode pensar um arranjo que consiga lidar com a qualidade do gasto, envolver gestores estaduais e municipais na melhoria da gestão das escolas. Então, há mecanismos, né, para atrelar recursos a desempenho, por exemplo, né, claro, sem prejudicar também os municípios que possuem desempenho pior pelas condições socioeconômicas piores, né, mas há como se pensar né, em estratégias para isso. A gente precisa simplesmente repetir o arranjo anterior, mas a ausência de arranjo aí sim seria algo muito problemático, né, para um contexto que vai ser desafiador no pós-pandemia, sem dúvida nenhuma, né? E é claro que fazendo um trabalho melhor de coordenação nesse momento, a gente teria menos dificuldades e provavelmente menos ampliação dessas assimetrias, né? Acho que também muito ingênuo pensar que isso se deve somente à ação nesse momento, né? Acho que é um problema complexo, realmente muito grave, e que atingiria um país muito desigual de qualquer forma, né, de maneira assim, bastante impactante, né? Mas as escolhas que faremos para o futuro, né, inclusive lidando com problemas do passado, são relevantes para o cenário que a gente vai ter no curto e no médio prazo, né? Legal, a pergunta foi boa, a resposta foi melhor ainda, hein, professor? Muito obrigado. Bom, eu espero Mais que sim. alguma pergunta, pessoal? Foi. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, a chance agora. Acho que o pessoal já está começando a ficar com um pouco de sono, né? Mas assim, pessoal, né, agradecer mais uma vez, então, professor. Obrigado. Esses encontros de espaço aberto, lembrando para o pessoal, que é uma palhinha do que esperar do nosso programa de mestrado. Então, as inscrições estão abertas, corram, porque as vagas elas são limitadas. Nosso processo também está encaminhando para a reta final. Qualquer dúvida, fique à vontade em entrar em contato com a gente. Professor, está todo mundo aqui agradecendo, tá? Professor Ana Paula, Simone, Augusto, Que excelente bom, gente. aula. Então, Obrigado. voltem, ó. O professor está conosco lá no IDP. Então, professor, deixar, né, desses minutinhos, algumas considerações finais que o senhor queira passar alguma mensagem para o pessoal, tá bom? Bom, gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, né, pela oportunidade de estar aqui, viu, Renato? Agradecer também a Régia e toda a equipe do IDP, o Caio, o Renan, o Matheus, enfim, toda a equipe dá um apoio muito bom para a gente estar aqui, né, nesse encontro hoje à noite, né? Dizer que foi um prazer estar com vocês, mesmo à distância, e convidar, né? Eu acho que pelo interesse aqui da audiência, né? A gente tem aqui um número relativamente grande de pessoas que puderam acompanhar, então acho que seria muito interessante. Faço o convite, né? Para que vocês procurem também o mestrado, o nosso mestrado profissional, que eu tenho certeza que vai conseguir direcionar do ponto de vista da investigação científica, né, questões que vocês tenham, inquietações que façam parte, né, da reflexão que vocês têm como cidadãos e da atuação profissional de vocês, né? Afinal de contas, é um mestrado profissional, né, e eu acho que uma parte, né, das nossas inquietações, elas podem ser processadas, né, através de uma reflexão organizada, né, é claro, né, da produção de um conhecimento que já vai se acumulando, né, mas que seja algo também inovador e aplicado para o contexto profissional, né? Então,
faço convite aí para vocês se juntarem a nós no mestrado. Ah, bacana, muito obrigado, professor. Aqui, ó, o Elbio agradeceu, Vinícius também, muito satisfeito, acho que o pessoal está feliz. Só que fazer propagandinha para o próximo encontro, professor. O tema vai ser o impacto da Covid-19 na economia mundial e a gestão da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, com a professora Leane Lemos, também nossa professora aqui no nosso programa, que aí ela atualmente é coordenadora do Comitê de Dados no combate ao Covid. Né? Falamos aqui bastante da Covid. Então, pessoal, aproveita o home office, vai lá no nosso site, baixa o material que a gente tem, baixa o nosso folder, baixa o nosso edital. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. E o que eu lembro, mas fique em casa, só não vai no IDP, porque o IDP está fechado por conta da pandemia. Tá bom? E dá para fazer tudo de casa. Então, exatamente, dá para fazer tudo de casa. Aproveita esse home office para ler bastante nosso material e se preparar para o nosso processo seletivo. Tá bom? Obrigado. Em nome de todo o IDP, agradecemos novamente, professor. Muito obrigado pela disponibilidade e pelo compartilhamento do conhecimento aqui. Tá bom, pessoal? Boa noite. Até semana que vem. Foi um prazer, gente. Até mais.